Capítulo 40. Jeová continuou a responder a Jó: Deve aquele que critica discutir com o Todo-Poderoso? Responda agora aquele que quer repreender a Deus. Jó disse em resposta a Jeová: Sou indigno. O que posso te responder? Ponho a mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não vou falar de novo. 2 vezes, mas não vou dizer mais nada. Então Jeová respondeu a Jó de dentro do vendaval: Por favor, prepare-se como um homem. Eu lhe farei perguntas e você me informará. Você questionará a minha justiça? Vai me condenar a fim de ter razão? Por acaso você tem um braço tão poderoso quanto o do verdadeiro Deus? Ou pode a sua voz trovejar com a dele? Por favor, adorne-se com glória e majestade, vista-se com dignidade e esplendor. Dê vazão à sua ira, olhe para todos os arrogantes e rebaixe-os. Olhe para todos os arrogantes e humilhe-os, e pisoteie os maus onde eles estão. Esconda todos eles no pó, prenda-os num lugar escondido. Então até eu admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Veja o behemote que eu fiz, assim como fiz você. Ele come capim como touro. Veja a força das suas ancas e o poder dos músculos da sua barriga. Ele endurece a cauda como um cedro. Os tendões das suas coxas estão entrelaçados. Seus ossos são como tubos de cobre. Seus membros são como barras de ferro forjado. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. Apenas aquele que o fez pode se aproximar dele com uma espada. Seu alimento é produzido pelos montes, onde todos os animais selvagens se divertem. Ele se deita debaixo dos lotos, no abrigo dos juncos do brejo. Os lotos o cobrem com a sua sombra, e os choupos do vale o cercam. Quando o rio fica turbulento, ele não entra em pânico. Mantém-se confiante, mesmo que as águas do Jordão venham com força contra a sua boca. Será que alguém pode capturá-lo quando ele está olhando? Ou furar seu nariz com um gancho? Capítulo 41. Por acaso você pode pegar o Leviatã com um anzol? Ou amarrar a língua dele com uma corda? Pode passar uma corda pelas suas narinas, ou furar suas mandíbulas com um gancho? Será que ele fará muitas súplicas a você, ou lhe falará com ternura? Fará um pacto com você, para que você o torne seu escravo por toda a vida? Será que você brincará com ele como se fosse um pássaro? Ou prenderá com uma coleira para suas filhas? Por acaso os comerciantes o negociarão? Será que o dividirão entre os mercadores? Por acaso você perfurará a pele dele com muitos arpões? Ou a sua cabeça com lanças de pesca? Põe a mão sobre ele. Você não se esquecerá da batalha e nunca fará isso de novo. Qualquer esperança de dominá-lo é inútil. Só de vê-lo você ficaria sem ação. Ninguém se atreve a provocá-lo. Portanto, quem pode me enfrentar? Quem primeiro me deu alguma coisa para que eu deva lhe retribuir? Debaixo dos céus, tudo é meu. Não deixarei de falar sobre os membros dele, sobre a sua força e o seu corpo bem formado. Quem já tirou a sua couraça? Quem passará entre as suas mandíbulas? Quem consegue abrir as portas da sua boca? Os dentes em volta dela são assustadores. Nas suas costas há fileiras de escamas, que estão bem coladas entre si. Cada uma se ajusta tão bem à outra, que nem mesmo o ar pode penetrar entre elas. Estão presas entre si. Agarram-se umas às outras e não podem ser separadas. Quando ele espirra, saem faíscas.
Seus olhos são como os raios do amanhecer. Relâmpagos saem da sua boca. Dela escapam centelhas de fogo. Suas narinas soltam fumaça, como uma fornalha alimentada com juncos. O sopro dele incendeia carvões, e uma chama sai da sua boca. Seu pescoço é muito forte, e o desespero se espalha diante dele. As dobras da sua pele estão bem ligadas umas às outras. São firmes, como se estivessem fundidas sobre ele, e não se movem. Seu coração é duro como pedra, sim, duro como uma pedra inferior de moinho. Quando ele se levanta, até os poderosos ficam com medo. Seus movimentos bruscos causam espanto. Nenhuma espada que o atingir prevalecerá. Nem a lança, nem o dardo, nem a ponta da flecha. Para ele, o ferro é como palha, o cobre como madeira podre. Uma flecha não o faz fugir. Para ele, pedras lançadas com a funda são como palha. Um bastão é como palha para ele, e ele ri do barulho da lança. Seu ventre é como cacos pontiagudos. Ele passa sobre a lama como um trenó de debulha. Faz as profundezas ferver como um caldeirão. Agita o mar como se fosse um caldeirão com óleo. Deixa um rastro luminoso por onde passa, fazendo parecer que as águas profundas têm cabelos brancos. Não há nada igual a ele na terra. Uma criatura feita para não ter medo. Ele encara todos os seres orgulhosos. É rei sobre todos os majestosos animais selvagens. Capítulo 42. Então Jó disse em resposta a Jeová: Agora sei que és capaz de fazer todas as coisas, e que nada que tens em mente é impossível para ti. Tu disseste: quem é este que está obscurecendo os meus propósitos sem ter conhecimento? É verdade. Eu falei sem entendimento sobre coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conheço. Tu disseste: ouça, por favor, e eu falarei. Eu lhe farei perguntas e você me informará. Ouvi falar a teu respeito, mas agora te vejo com os meus próprios olhos. É por isso que retiro o que eu disse, e me arrependo em pó e cinzas. Depois de Jeová ter falado essas palavras a Jó, Jeová disse a Elifaz, o temanita: minha ira está acesa contra você e contra seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, assim como fez o meu servo Jó. Agora, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, vão ao meu servo Jó e ofereçam um sacrifício queimado a favor de si mesmos. E o meu servo Jó orará por vocês. Eu certamente atenderei ao pedido dele de não lidar com vocês de acordo com a sua tolice, pois não falaram a verdade a meu respeito, assim como fez o meu servo Jó. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, foram e fizeram o que Jeová lhes tinha ordenado. E Jeová ouviu a oração de Jó. Depois de Jó ter orado pelos seus amigos, Jeová acabou com a tribulação de Jó e restaurou a sua prosperidade. Jeová lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha antes. Todos os seus irmãos e suas irmãs e todos os seus antigos amigos foram visitá-lo e tomaram uma refeição com ele na sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram por causa de toda a calamidade que Jeová tinha deixado vir sobre ele. Cada um lhe deu uma peça de dinheiro e uma argola de ouro. Assim, Jeová abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira, e Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos,
1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele também teve mais 7 filhos e mais 3 filhas. Ele chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Quesia e a terceira de Querem-Apuque. Em todo o país não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai delas lhes deu uma herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e seus netos até a 4ª geração. Por fim, Jó morreu, depois de uma vida longa e satisfatória.